Marlene, você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito e está aqui pela primeira vez, inscrever-se, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo, deixa seu like aí no vídeo que vai estar me apoiando pra caramba também. E o principal, hein? Não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, eu vou direto ao ponto, que é falar do nosso amado clube para você. E eu começo falando a respeito da partida entre Nova Iguaçu e Vasco. Não foi com um bom resultado a estreia do nosso Vasco no Campeonato Carioca 2025, mas ao menos sem derrota, né? Indo a campo em São Januário, ainda que sem o mando de jogo, com o elenco alternativo no começo da temporada, o Vasco saiu na frente, mas retornou mal para o segundo tempo e ficou no empate em 1-1 com o Nova Iguaçu. Os gols foram marcados por Paulinho para o Vasco e Sidney para o Nova Iguaçu. A primeira etapa foi de muita marcação das duas equipes. O Vasco começou agredindo mais o campo de ataque e teve a melhor chance com alegria após boa articulação com o GB. E o Nova Iguaçu passou a subir para o jogo a partir dos 15 minutos, tendo boa sequência de jogadas. Quando o primeiro tempo se encaminhava para o fim, o Vasco começou a ter boas oportunidades, enfim, né, e com volume de jogo. E abriu o placar aos 39 minutos. Bruno Lopes recebeu de graça da defesa do Nova Iguaçu, invadiu a área pela direita e cruzou para o meio. O goleiro Lucas Maticoli deu rebote e o jovem Paulinho, lateral direito, tocou para o fundo da rede. Logo no início do segundo tempo, um susto no Vasco. Aos 5 minutos, Gabriel Pinheiro recebeu na área e finalizou forte e a bola pegou no braço de Paulinho após resvalar na coxa. A arbitragem assinalou o pênalti, mas depois de indicação do VAR, anulou a marcação. Nova Iguaçu e Vasco trocaram bons ataques nos primeiros minutos, mas a Laranja Mecânica aproveitou falha do sistema defensivo e deixou tudo igual aos 17. Jorge Pedra cobrou o escanteio na segunda trave, a marcação não acompanhou, o goleiro Pablo não saiu e Sidney apareceu para cabecear na pequena área e empatar a partida. Com isso, a partida caiu bastante quanto à qualidade a partir dos 30 minutos. Os times com as substituições se desorganizaram e tiveram poucos lances ofensivos, além de acumularem erros de passe. Nova Iguaçu levou perigo nos acréscimos com Lucas Cruz, mas a bola passou à direita da meta defendida por Pablo. A igualdade no placar da primeira rodada do Carioca foi confirmada ao apito final do árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro. Mas diz aí, torcedor, o que você achou da estreia do Vasco no Campeonato Carioca? Deixe sua opinião aí nos comentários. Para mim, a estreia foi morna, tem que melhorar bastante, mas a expectativa mesmo é ver como o time principal vai se portar nesse começo de temporada, porque o Campeonato Carioca, na minha humilde opinião, perdeu a graça já tem muito tempo. Mas fazer o quê, Temos que jogar e pensar em ganhar sempre, enfim. Agora, mais uma notícia para você que está me acompanhando aqui, é sobre o comentário do Rica Perrone sobre a política do Vasco. Abre aspas, o cenário político do Vasco é o pior do Brasil disparado, é o mais assustador. Fecha aspas, disparou Rica Perrone em live com Mário Coelho e Euriquinho. Veja. Eles ficaram 1 ano sem me procurar, depois de num período eleitoral terem conversado muitas vezes comigo, terem se comprometido com algumas coisas que não fizeram. O cenário político de vocês é o pior do Brasil disparado, né? É o mais assustador. Eu acho que é o clube mais difícil do Brasil, Rica. Eu acho que a gente vê isso em toda reunião de conselho deliberativo, a gente vê isso, né, cara? As eleições, né, Mário? As eleições do Vasco acabam. Eleição não precisa nem falar, né? Mas, cara, a reunião que teve semana retrasada aí, chegou um momento que teve quase vias de fato, pelo que a gente apurou, pelo que a gente soube aí, o pessoal quase saiu na mão, né, numa reunião que é para discutir o futuro do clube, falar de recuperação judicial, chegou a ser falado o nome aí de possíveis investidores, e o pessoal perde completamente a cabeça justamente pelo que o Euriquinho acabou de falar, simplesmente por, de repente, não gostar de alguém, né, e coloca o Vasco de lado, esquece que o principal mas não estão lá pelo Vasco, tá muito claro ao longo dos últimos anos que não é pelo Vasco, é por poder. Pelo menos algumas pessoas você consegue perceber claramente que você pode ter uma luta por poder num momento agradável, num momento de calmaria, que você até entende, é do ser humano. Mas no momento em que o barco tá afundando e tá todo mundo no barco, se você ficar brigando por poder, vai morrer todo mundo afogado. Você é burro. Aí você é burro. Então tem muita gente burra Mas do Vasco. Tá todo mundo tocando violino e o navio tá afundando. Então, porra. Mas é o que aconteceu no Vasco, né, Vitor? Todo mundo morreu, né? Sim.
Não resta político bom no Vasco, todo mundo morreu, tanto que o torcedor está desesperado para que todo mundo saia do cenário, inclusive o Pedrinho que lá está. Difícil, né? Pior que a política do Vasco é nojenta mesmo, infelizmente. Todos nós que torcemos para o Vasco sabemos dessa situação. Agora, mudando de assunto, o Shakhtar Donetsk recusou a proposta do Botafogo por Marlon Gomes. Os clubes seguem negociando. Caso concretize a transferência, o Vasco receberá um valor milionário por ter sido o clube formador do atleta. Olha que maravilha. Dinheiro é sempre bem-vindo pra gente, né? Mas ver o nosso menino Marlon no rival será um tanto quanto estranho pra mim, confesso. E por falar em interesse de clubes, o Peñarol quer contratar o argentino Manuel Capasso. Ou seja, mais um clube que se interessa, né, no zagueiro que fez boa temporada no Olímpia. Vamos ver, né, o desfecho da novela Capasso, porque muitos torcedores pedem a permanência dele, né, pedem para o Vasco colocar o zagueiro para jogar, inclusive no Carioca, para testá-lo, né, para ver como ele vai se comportar. Mas parte da diretoria não quer correr o risco, né, de colocar o Capasso para jogar, já que o contrato dele com o Vasco termina no final de 2025. Deixa a sua opinião aí nos comentários a respeito da permanência ou não do zagueiro Manuel Capasso no Vasco. Eu, sinceramente, daria uma chance para ele. Eu sou uma das que não queria que ele saísse. Até então, né, eu daria uma chance, já que ele fez excelente temporada lá pelo Olímpia, né? Vai que funcione de novo no Vasco. E para nós que já estamos calejados em relação a zagueiro, né? Quanto mais zagueiro, na minha opinião, melhor. Agora, uma outra notícia para você que ficou comigo até aqui é que, segundo o Atenção Vascaínos, o Vasco teve 2 negociações difíceis. O pai do atacante Rony, Hércules Júnior, confirmou que foi procurado pelo presidente do Vasco, Pedrinho, e ressaltou a educação do dirigente Cruz Maltino em entender a situação do jogador. Hércules informou a condição para sair do Palmeiras e não houve evolução na conversa. O pai de Rony não aceita saída por empréstimo, o que foi cogitado. Quanto a Wanderson, a negociação parou em função da pedida do atleta. O Vasco segue buscando opções no mercado. Sinceramente, acho complicado demais o clube ir ao mercado sem dinheiro para negociar com bons jogadores. Eu acho que a venda da SAF do Vasco é essencial para projetarmos, enfim, subir de patamar. Só assim mesmo, no meu ver. Quero só ver quais serão os atacantes que o Vasco vai trazer para esse início de temporada. Difícil, viu? Difícil mesmo. Precisamos de uma luz no fim do túnel o mais rápido possível. A real é que o Vasco tem que contratar e esses 2 jogadores, no meu ver, seriam excelentes, né, opções para a gente lá, para o nosso ataque da temporada. Os clubes estão se reforçando cada vez mais e a gente não pode ficar para trás, já que estamos projetando um 2025 diferente para o Vasco e a gente deseja que seja com jogadores bons, né? Porque a gente merece ter jogadores desse nível, né? Um nível mais alto, que nós já estamos cansados de ver Ibamar, Serginho. É muito jogador ruim junto no Vasco, gente. É muito jogador ruim. Esses são nomes que eu lembro, né? Porque o que já tivemos de atacantes ruins, se eu for falar aqui, eu passo o dia inteiro falando a respeito disso, né? Porque o Vasco, de uns anos para cá, vem só contratando jogadores de mediano para baixo, para péssimo mesmo. E não é isso que nós queremos em 2025, né? Eu gostaria muito de ver o Rony vestindo a camisa do Vasco, mas pelo que eu tô vendo, tá difícil, né? Vamos continuar esperando, ver o que a diretoria do Vasco vai fazer, o que esse fraquíssimo diretor de futebol do Vasco vai trazer pra gente, porque a gente precisa sim de reforços e mais reforços. Eu tô achando a janela do Vasco muito fraca mesmo. E você, deixe sua opinião aí nos comentários a respeito disso e vamos debater saudavelmente, porque aqui no canal Vasco Meu Mundo nós somos democráticos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas, tchau!